Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui tentando no quinto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Why are you wearing glasses? They make me look smarter. I like them. That might be something like you. Pois é, pessoal. Para quem curte as séries de Star Trek desde os tempos de Kirk e seus derivados, e se diz realmente um Trekker, realmente tá difícil de gostar dessa série aqui, Discovery, que eu sempre digo, né? Gosto de frisar bastante. Uma série pertencente à era de latão de Star Trek. Por motivos óbvios, eu acho que eu não preciso nem traduzir a piada, né? Com certeza não. Sim, a cada novo episódio aqui das aventuras maikianas, nós percebemos que os roteiristas não sabem o que estão fazendo o tempo todo. Pois é. Bom, para começar logo de cara, né? Assim que começamos este novo episódio, já temos, claro, nós já sabíamos, né? Desde o episódio anterior, do finalzinho dele, que eles enfim tinham o endereço exato de onde fica a sede da Federação. E quando eles chegam lá, o que eles encontram exatamente? Não é a Federação que eles encontram a Frota Estelar. A confusão dos roteiristas e produtores também, obviamente, né, continua a mesma. Não há federação ali onde eles chegaram. Aquilo não é federação, aquilo é Frota Estelar. Sim, é a entidade que cuida das naves. Ok, e vimos ali inclusive dentro daquele vórtex, né, campo de distorção, né, que serve de proteção, né, às naves. E claro, fica a pergunta no ar que acho que ninguém se pergunta, né? Visualmente aquilo realmente é até interessante, é bonito, não vou dizer que é feio não, mas para que toda aquela estrovenga? Serve com qual finalidade? Ninguém pode ver as naves ali, ou seja, há um perigo imediato que elas precisam ser camufladas para não se perder as pouquíssimas que existem. Mas qual é o problema? Qual é o perigo? No quinto episódio, a série não diz o que é o problema, qual é o vilão, melhor dizendo, né? Porque precisa de um vilão essa série, senão eles estão meio que numa coisa do passado, né? Essa questão do que é a federação, a importância da federação. Isso não sustenta uma série inteira, ou uma temporada inteira, série nunca mesmo, né? Porque a gente precisa ver o próximo episódio, se a gente não tem tipo, sofrer com os personagens, a gente pode perder os personagens se o problema maior não for resolvido. Mas não existe um problema maior. A questão de apenas fazer com que a Federação volte a ser o que era nos tempos antigos, onde existiam 350 planetas federados e agora só tem 38, não, isso não é suficiente. Ninguém vai querer ver o próximo episódio da próxima semana. Pelo menos a pessoa que se diz realmente um bom tracker, aquele que gostava daquilo que a gente via antigamente, aqueles bons episódios, não essas churumelas que são apresentadas aqui semanalmente, que realmente não tem nada do espírito antigo. Não quero dizer que o que se faz hoje em dia é ruim, de má qualidade. Não, pensando bem, eu quero dizer sim, de má qualidade. Não dá para comparar com o que a gente viu antes. Quem diz que antigamente se faziam bons produtos televisivos que faziam com que a gente pensasse a respeito daqueles temas expostos ali, não de maneira escancarada, mas de maneira velada, como toda boa ficção científica faz? Quem gostava daquilo não pode dizer que gosta disso aqui na mesma intensidade, não se comparam, a coisa não está no mesmo peso da outra. Tudo isso aqui é uma bela de uma enrolação, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Essa fase aqui da era de latão realmente é um embuste. Mas enfim, tá, eles chegaram ali. E claro, era meio que óbvio, né, com a abertura que foi dada pra gente ali, né, no prólogo. Eles estavam tão felizes, tão irradiantes. Aquilo estava escancarado, né, só faltava passar uma plaquinha ali, né, vai dar errado, eles não vão ser bem recebidos. Aquilo era óbvio. Aliás, o tom imposto pela série ali, na abertura também. Que coisa é aquela que foi aquele festival de sorrisos, de maravilhamento de toda a tripulação da Discovery? Aquilo é excessivo, não tem porquê aquele comportamento deles existir. Eu simplesmente fiquei de queixo caído quando vi aquilo, não pode ser. Era um festival de sorriso idiota na tela. Todo mundo ali da ponte de comando estava sorrindo.
Parecia que eles estavam há 930 anos sem ver aquilo. Pois é, mas não, eles estavam sem ver o quê? Alguns meses, no tempo deles, né, de ver uma estação espacial com um pouco de nave assim em volta, né? Mas não, parece que realmente eles estão com um sentimento que ficaram centenas de anos sem ver tudo aquilo. Mas ok, uma coisa é até que aceitável. E também um pouco do maravilhamento que eles sentiram ao verem novas tecnologias. Aí sim podemos concordar que talvez eles podiam estar um pouco surpresos. Mas mesmo assim, não deveriam, né? Porque na verdade, digamos que foi só constado ali nas telas dos computadores, né? Uma tecnologia nova aqui, outra acolá. Também aquilo não merece algo de espanto, porque também a gente sempre tem que levar em consideração o que acontecia nas séries anteriores. Eles iam para novos mundos, eles são exploradores. Ficar bestificado assim, de maneira meio que gratuita, não tem cabimento. O descobridor, ele observa as novidades sem se deter. Eles estavam se derretendo, literalmente. Eles não tinham consistência de pessoas que estão ali para isso, para ver o novo, enxergar a coisa que não existe, que eles não concebem que podem existir. Ou seja, tom completamente errado nessa abertura, e bom, enfim, o que aconteceu é que realmente, né, quando entraram lá dentro da estação, descobriram que não foram bem recebidos, obviamente. E, claro, faz sentido. Uma nave que chega de repente, né, diz que veio do passado, uma nave registrada da frota, mas nos arquivos não consta nada. E sim, tudo foi literalmente apagado, porque é o que a gente sabe, né? Para evitar que o controle tomasse conta de tudo, né? A experiência do motor de esporos foi completamente limada de tudo que é banco de informação da frota. Federação também, né? Mas enfim, o que vale é que realmente, nesse ponto, a premissa está correta, ou seja, a postura daquele oficial ali realmente está correta, ele tem que ficar desconfiado. Quem são vocês? E eles muito bem poderiam ser realmente agentes temporais, lá da guerra temporal que já havia acabado, né? A desconfiança ali então está mais do que certa, sim, daquele oficial. E depois daí, o pé atrás dele também, deixar com que eles não façam nada por ali enquanto eles não têm a certeza, embora, né, a questão do motor de dobra já servisse meio que para fazer uma prova. Ah, não, a gente tem realmente esse tipo de tecnologia, quer ver? Ó? Né, dá uma rodadinha, ele aparece em outro lugar, ou só vai e volta assim, imediatamente já estaria comprovado, né? Aliás, tem até aquela cena meio curiosa que vem depois, né, quando eles já vão fazer a tal missão da vez, que aquela oficial de segurança que vai com eles, a Willa, né, coisa assim, fala que ele está a bordo de uma lata velha, né? Mas se justamente aquela tecnologia de esporos, para eles, mesmo 900 anos no futuro, também é alta tecnologia. Eles nunca fizeram nada parecido depois que houve o problema lá da combustão, perderam todos os cristais de dilítio, né? Em 120 anos, eles nem chegaram perto de uma tecnologia parecida com aquilo. Aliás, parece que nem tentaram, né? Do jeito que a coisa é colocada por aqui pelos roteiristas. Mas enfim, realmente, ficou aquela para trás, uma desconfiança, e apareceu aquela questão ali daquela espécie que estava ali naquela enfermaria, e aliás, né, vamos combinar, né, que conveniência que foi aquilo, né, praticamente eles foram teleportados de frente ao probleminha da semana, né, basicamente isso, preguiça de roteiro também, né, juntar as coisas uma com a outra rapidamente, não tem muito sentido, né, é um saguão ali de entrada para lá e para cá e você consegue ver a enfermaria, uma concepção ali também forçada, mas fazer o que, né? Temos então um teste de campo, digamos assim, né? Se a equipe da Discovery conseguir resolver aquele problema, eles são aceitos. Eles não eram antes, vão ser aceitos só por causa de uma missãozinha? Não tem sentido também, na verdade, nada tem sentido nesse episódio. É um belo de um salseiro o tempo todo. Mas ok, eles vão então fazer essa tal missão. Mas antes, claro, né, vamos colocar aqui a postura da Michael, que foi petulante o tempo todo ali, meio que passando um pouco por cima do Capitão Saru. Se bem que isso a gente pode até encontrar em outra série. Realmente, às vezes o Number One, ele faz algo semelhante assim, ele consegue ser, ele tem a liberdade de fazer isso, só que claro, com a Michael parece que é uma coisa mais arrogante ainda, em outros a gente talvez não perceba isso, justamente porque a gente não tem um pé atrás para com o personagem, mas de qualquer forma, a coisa até ficou tensa justamente porque Michael ficou querendo
né, marcar presença ali onde não devia, né? Uma pessoa que vem do nada e já quer falar grosso, né? Realmente não ficou pegando bem aquela situação. Mas de qualquer forma, assim, eles foram fazer a tal missão de encontrar aquela nave que tem um banco de sementes. Nisso a gente pode também perceber que não tem nada demais. Pois é. Aliás, uma coisa a se destacar mais uma vez, a história B começa depois de 27 minutos dessa vez. A média era 20, né? Agora estão quase ficando com meia hora de trama principal para depois fazer a exposição do que eles têm para contar naquela semana, para fazer uma pequena misturinha e depois voltar ao nada, né? Porque também não saiu de lugar nenhum. Essa valorização ou desvalorização da história B faz com que tudo fique corrido e tudo que é exposto justamente nessa história secundária não tem lá muita importância, não tem muito impacto. Tanto que eles são obrigados a fazer coisas que fizeram aqui, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas basicamente a história B é só ir atrás de uma sementinha para servir de cura para aqueles seres que estão lá na enfermaria, né? Que a gente nem ficou sabendo direito de que espécie eles são. Eles estavam com tremedeira lá e acabou por aí também, né? O que importa é que vão lá, então nessa nave tem uma questão lá, não entendi direito, aquele campo de força está em volta da nave, né? Quase uma mini nebulosa, não sei o que era aquilo que estava segurando a nave, também não importa. Que também serviu mais para a gente perceber que foi a primeira vez, né, que a Michael Burnham estava realmente em comando ali da Discovery. Até então, nesses 3 anos de série, ela não havia feito isso. E, bom, não precisa, né, porque ela já manda em tudo mesmo, sem estar como um capitão interino, né, para uma missão. Fazer o que? Realmente não era necessário. E colocar aqui foi naquelas, né? Só para deixar o coitado do Saru, que agora realmente é um capitão, mas ele é deixado de lado. Por que ele ficou lá na estação? Não tem motivo, ele ficou como refém, ó, eles vão lá fazer a missão, se eles não conseguirem eu morro. Que isso, é o Velho Oeste ali? Não tinha sentido também o Saru ficar ali, né? E até como outros trekkers já comentaram por aqui no YouTube, né? Por que não mandaram um oficial comandar aquela missão? Um oficial da frota, né? Não é do pessoal de Saru, Michael e equipe, né? Um supervisor de missão. Quer dizer, tinha 3 oficiais lá, né? Tinha a oficial de segurança e mais 2 outros, mas realmente eles não optaram, praticamente ficaram só de enfeite. Ok, então entram lá naquela nave de banco de sementes e encontram uma família que é da mesma espécie da Nan, aquela personagem que era da nave do Pike, né, que era da Enterprise, e ela resolveu se transferir ao bel prazer, né, para a Discovery. Ela veio com um papo furado, né, que era em honra da Iron, que foi justamente o que aconteceu lá na segunda temporada, porque a Iron ela não conseguia se matar, né, se suicidar para acabar com aquele problema lá da esfera e tudo, do controle. Eu nem lembro direito como é que foi. Eu tinha até esquecido, para falar a verdade, que foi a Nan que fez o desengate lá onde ela estava conectada. Realmente foi ela que fez o ato mais forte de tudo aquilo. E é até absurdo você pensar que você seria bem visto justamente naquela posição. Ou seja, não que ela matou a Iron, né? Havia uma necessidade. A própria Iron ela não conseguiu tirar a própria vida. Foi ela que fez o ato final. Mas não seria sensato a partir daí você ser parte daquela tripulação que você mesmo tirou a vida de um deles? Não tem cabimento. Então a questão de por honra também já estava meio esquisito desde a segunda temporada e agora ficou, acho que pior ainda, né? Mas enfim, é da mesma espécie ali da Nan. Aí você pensa, é um episódio focado nesta personagem, assim como a gente pensou que o episódio anterior estivesse focado no Hugh, né? Não, no fundo não estava, né? Do mesmo jeito que aqui, desta semana, também não está focado na Nan. Só se usa o personagem para servir de alguma desculpinha para depois a Michael acabar brilhando mais uma vez. Aliás, falando em Hugh, né? Ele está com uma postura realmente diferente aqui nessa temporada. Inclusive ele está mais sorridente, se bem que sorridente eu acho que ele sempre foi. Mas o personagem está interessante, ele está mais participativo, se bem que ele está, pela segunda vez, meio que estragando o episódio, porque tanto no episódio anterior quanto nesse, ele foi o responsável por tirar a Michael de uma situação onde ela não estava dominando a cena para passar a ser uma Ultra Power Blaster protagonista. Foi o que aconteceu aqui no finalzinho de toda a narrativa. Ok, tinha aquela questão de aquele meio fantasma, daquele único sobrevivente daquela família.
interessante, mas se você for ver essa questão de estar fora de fase, acho que já foi abusado várias vezes nas outras séries. Não foi uma grande invencionice que eu quero dizer com isso, né? Ou seja, essa história B também não tinha nada demais. Era banal, simplesinha, não tinha nenhum conflito realmente interessante. O único ponto que você podia deixar de destaque para alguma reflexão era exatamente a sensação daquele homem, chefe de família, cientista ali daquela nave, que havia perdido seus 3 entes queridos e não conseguia aceitar exatamente aquilo de uma maneira correta, né? E precisaria, claro, de um apoio para passar por essa fase. Quem mais seria evidentemente indicado para isso? Alguém de sua espécie. Justamente a Nan, e ela está fazendo isso, só que ela não consegue. Bom, ela não consegue porque o roteiro precisava disso. Foi aí que o Hugh entrou para dizer: Michael, só você pode resolver essa questão, porque você é a pessoa diferente dele, você não é igual. Não tem cabimento essa lógica. Mas aí a Michael vai falar com o cidadão e convence ele, praticamente usando as mesmas palavras que a Nan já deveria ter usado antes. Acho que a gente viu um pouquinho parecido, mas de uma maneira lógica, óbvia, era isso que ela também teria dito antes. A Michael não disse nada de novo. Qual foi a diferença que a Michael fez? Nenhuma. Quer dizer, teve a trilha sonora por baixo, né? Aquela expressão canastra da atriz, passando todo aquele texto, né? Aquela motivação para o cidadão: não, você tem que superar os seus males. E aí uma resolução besta nesse episódio. Ou seja, essa história B era completamente sem sal, resolvida em poucos momentos. Dava sua apresentação, uma pequena complicação e sua resolução. Não tem nada demais, não enche linguiça, para falar a verdade, né? De tão fraquinha que ela é. E o restante do episódio, claro, tá com a trama principal, que é a questão da federação, frota, cristais de lítio e blá 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 blá, precisamos recuperar a federação. Não tem nada demais no episódio inteiro, a não ser uma cena que eu acho que promete, que aliás ela serve de gancho para a resolução de muitas coisas que a gente já sabe que vai acontecer na Era de Latão de Star Trek. Todo mundo sabe que vai existir uma série chamada Seção 31, onde a protagonista da vez será a Jojo, a Philippa Jojo, a Imperatriz, na verdade, né, que é a que veio lá do universo espelho. Mas todo mundo fica se perguntando, como é que ela pode participar de uma série da Seção 31 se ela foi para o futuro? Então, agora que está começando a apresentar um gancho para uma possível série dela, porque justamente, na verdade, o vilão da vez está sendo apresentado agora. Não quero dizer que é a Philippa que vai ser a vilã, mas pode até ser, mas no caso o que vale é que a questão do universo espelho vai voltar mais uma vez aqui para Discovery. Com certeza que havia sido esquecido completamente na segunda temporada, mas agora parece que vai ter um renascimento completo e muito mais forte, pelo jeito, porque agora tem uma certa motivação, que foi revelado para aquele personagem misterioso, que a gente não sabe qual é o nome dele, mas tem uma informação interessante, né? O ator, na verdade, é o diretor, o David Cronenberg, autor daquele belo clássico, A Mosca. Pois é, né? Justamente questões de teletransporte que não dão certo, né? Quando lá o cientista maluco se fundiu a uma bela de uma mosquinha e virou aquela criatura nojenta. Uma boa acertada aqui da série de convidar justamente o autor deste filme. Tem tudo a ver, mais ainda se tiver uma cena de teletransporte, mas aí talvez seja um exagero, mas o que importa é que sim, ele surge como um personagem misterioso. Aliás, a atuação dele também foi bacana, achei muito interessante, né? Claro, um oposto até da atuação da Michelle Yeoh, que eu realmente acho pra lá essa sim de canastrona, e ela gosta, na verdade, de fazer esse personagem da Imperatriz. Eu gostava da Michelle Yeoh quando ela fazia a verdadeira Capitão Jojo. Aí sim eu achava ela forte. Aqui eu acho ela completamente sem sal, mas como eu disse, tá aqui pintando o vilão da vez. É por causa dessa trama dela que o restante da temporada vai ganhar alguma força, com certeza. E também servirá para o gancho para a existência da sua série. Mas, resumo da ópera, depois de uma aventura B que era completamente sem sal, a trama principal que parece que está patinando de novo, a questão da federação, frota, não saiu do lugar, para falar a verdade. Eles só foram reintegrados à federação frota. E daí? Não mudou nada. Em termos de ganchos, realmente, para um próximo episódio, não existiu nenhum, né? Não
Não teve nada. Porque aquele pito que o Saru dá ao final do episódio em Maiko para maneirar nas falas, na imponência dela, não, aquilo não é motivo de a gente assistir o próximo episódio. Como foi, né? O episódio anterior, onde a Dira tinha dado o endereço da federação, né? Teve um toquezinho de mistério, né? Eu lembro que até Michael olhou meio assim, aqui que tá, parecia um lugar perigoso, na verdade não era, né? Fazer o quê? Era apenas um ponto, acho que perdido no espaço. Ou seja, esse episódio aqui não tem sal nenhum, tirando, como eu disse, a questão da Jojo barra Imperatriz aqui, que parece que vai tender a bom desenvolvimento. Realmente é um episódio mediano para baixo. E olha, para gostar disso, realmente você precisa inicialmente não gostar de Star Trek. Desculpa aí, se você se sente ofendido de ouvir isso, é o que eu posso dizer. Eu sou um Trek que gosta das séries antigas, das aventuras do Kirk, Picard, Archer, Janeway, Sisko, todos eles. Não dá para saber quem é melhor do que o outro, mas com certeza dá para saber que o que temos aqui em Discover, nenhum desses personagens são interessantes. Eles não são bons, não são bem construídos, eles não se desenvolvem, eles parecem que vão ter alguma coisa, que vão provocar um certo destaque, mas não, eles passam a regredir. Caso evidente agora, Saru, parecia que ele ia crescer, a gente sempre quis isso, que ele fosse o capitão da Discovery. O que ele é? Uma nulidade agora, justamente porque a série só quer valorizar a Michael, eles não estão nem aí com os outros personagens. O público que não percebe isso, o público que é enganado. Os trekkers antigos acho que não gostam, justamente por causa disso, porque percebem esta, digamos, ofensa aos personagens do que é ser um oficial da frota, não da federação. Aliás, falando nisso de novo, né? Ali onde eles chegaram, que não é uma federação, quando que eles vão apresentar um embaixador? Não existe esse conceito do embaixador, né? A federação é aquele local onde se reúnem os embaixadores, representantes de seus respectivos planetas. A gente não encontra mais isso. Não existe federação, para falar a verdade. Existe frota estelar. Só isso. Enfim, para esse quinto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos, e é porque eu ainda estou com boa vontade, mas eu sei, aliás, eu até torço que o negócio degringole mais ainda nas próximas semanas. Que maldade. Não, eu torço para que fique bem, porque afinal de contas eu não sou também aquele trekker que é tido como bobão, né, que não gosta dessa nova fase, né, fica torcendo contra. Não, fico torcendo contra, porque se eu torço contra, nada disso existe mais. No fundo, eu gosto de me torturar um pouco, simplesmente porque eu gostava das séries antigas, e tudo isso aqui, mesmo que eu diga que não se pareça muito com Star Trek, de fato ainda é Star Trek. Não dá para negar isso. Mas o que eu posso fazer, claro, é deixar de assistir. Mas isso eu não vou fazer porque eu gosto também de sacanear com esses episódios horrorosos que nos são apresentados. Portanto, esse 2,5 asteriscos tá de bom tamanho. E agora é só esperar o próximo na semana que vem. É isso.